Pessoal, então vamos lá, vamos passar para os nossos. A posição anatômica primeiro, né? Que é melhor para a gente poder entender o restante dos planos seccionais. Então, como eu sempre digo, galera, por que é importante estudar a posição anatômica? Para ser uma referência internacional, tá? Sobre o posicionamento. Então, quando eu disser região anterior, eu estou me referindo a quê? A gente sabe que, olhando essa imagem, a região anterior é a face, é o tórax, é o abdômen, é a região anterior da coxa, a parte da frente. E a região anterior do braço, professor, faz muita diferença, gente. Porque se a palma da mão não tiver virada para frente, ela não vai sinalizar para a gente que essa é a região anterior. Se a palma da mão estiver encostada aqui na coxa, região anterior que a gente vai ter é a região aqui do rádio, né? Essa região lateral aqui do punho e do braço. Então, por isso que é muito importante a gente respeitar a posição anatômica quando a gente está estudando anatomia ou quando a gente vai até estudar algum procedimento, tá? Sempre observar daqui para frente, quando vocês entrarem na parte mais prática, que todos os procedimentos eles vão utilizar dessa nomenclatura. Parte posterior do joelho, parte interna da coxa, parte anterior do antebraço, região lateral do ombro. Então, a gente precisa partir do sentido de que essa é a posição anatômica. Olhar para o horizonte, braços ao longo do corpo, palmas das mãos viradas para frente, pernas estendidas, tá? Consequentemente, essa é a visão posterior da posição anatômica. Gente, é padrão isso, tá? Internacional. Bom, passando aqui para os planos seccionais. Então, só lembrando, como eu expliquei para vocês, que a importância dos planos seccionais também é para o estudo de anatomia. Para quando a gente pegar um livro, uma figura, estou com algumas aqui, a gente entender. Poxa, isso aqui é uma imagem do encéfalo. É uma imagem do encéfalo. Mas que vista é essa? Como é que eu vou identificar que estrutura que está atrás, que estrutura que está à frente, que estrutura que está do lado? Quando a gente sabe analisar os planos anatômicos, né? E aí, nas imagens anatômicas, nos livros específicos de anatomia, ou nos livros de procedimento, eles vão vir escrito embaixo, vista anterior, vista posterior, de um corte sagital, de um corte frontal, de um corte transversal do órgão ou do corpo, tá? Então, vamos exemplificar isso aqui. Plano a gente tem aqui como o plano sagital, né? Por quê? Porque aqui no meio da nossa cabeça, entre os ossos parietais, a gente tem uma sutura que se chama sutura sagital, tá? E aí esse plano ele segue esse nome e ele divide o nosso corpo em duas metades, direita e esquerda. Então eu até tenho aqui, ó. Tá dando pra ver bem essa cabecinha aqui, gente? Ó, tá? Eu dividi, cortei ao meio no plano sagital, gerando duas metades, a metade direita e a metade esquerda. E aí, ó, quando eu pego essa metade que eu cortei, tá? Concorda comigo que o interessante é estudar essa visão. Então, aqui eu tenho uma imagem perfeita da cabeça, né? Face e crânio. Olha, eu consigo observar direitinho o encéfalo, eu consigo observar cerebelo, consigo observar a língua, as coanas nasais, as conchas nasais, o nariz propriamente dito. Então, esse corte sagital, esse plano sagital, tá? Ele é feito para isso, para que a gente possa estudar
o meio dos órgãos e do corpo, dividindo em metade direita e esquerda, tá? Então, um exemplinho disso aí, aqui, ó. A gente pega essa imagem do sistema reprodutor masculino, tá? Essa imagem, ela foi cortada em duas metades, metade direita e metade esquerda, né? E aí a gente consegue observar bem a anatomia dos órgãos, né? Através desse plano sagital. A letra B, que é o plano frontal, peraí que eu separei a imagenzinha também. A letra B é o plano frontal, a gente divide o corpo em metade anterior e metade posterior, tá? Então, a imagenzinha que a gente tem é exatamente essa que eu comecei mostrando para vocês, do sistema nervoso, tá? Então, isso aqui eu cortei o meu encéfalo ao meio, dividindo em parte anterior e parte posterior, para que eu possa comparar ao mesmo tempo as duas metades, tá? Então, aqui eu consigo visualizar os dois hemisférios cranianos ao mesmo tempo. Eu consigo avaliar os dois córtex cerebrais, eu consigo observar o cerebelo como um todo, né? Então, eu só tirei, digamos assim, a tampinha posterior da minha cabeça, tá? Então, aqui é um corte frontal. E aí, o último plano anatômico, que é o mais fácil, gente, é o plano transversal, ou também chamado de horizontal, né? Que é o plano que corta ao meio. É como se cortasse a gente em metade superior e metade inferior, tá? Passa mesmo. O Joe tá sem cabeça, sacanagem. Agora pronto. Então, como se eu passasse uma lâmina aqui, se eu quisesse estudar o abdômen do Joe. Tirasse a parte de cima e olhasse por dentro do Joe o que está acontecendo, tá? Aqui não dá pra gente ver isso muito bem. Não vai dar, tá, gente? Então, é isso que vocês precisam guardar. Muito cuidado, isso só para questão de concurso, tá? Porque os planos, às vezes, eles têm dois nomes e que são mundialmente aceitos. Então, ó, na próxima imagem aqui, a gente tem a outra nomenclatura, né? Então, olha, prestem bastante atenção, porque o plano transversal ou horizontal, ele também pode ser chamado de plano axial, tá? Que é esse que corta ao meio. E aqui a gente observa de novo uma imagem de um exame, né, do crânio, do encéfalo, e aí a gente observa que isso aqui foi cortado ao meio, na horizontal. Então, é como se eu tirasse a parte superior aqui do encéfalo e olhasse por cima para poder observar também bilateralmente esse córtex, os núcleos da base, os ventrículos, estruturas que vocês vão aprender daqui a pouquinho, tá? Mas o mais importante é que vocês tenham essa noção. Aqui eu estou vendo de cima para baixo. No plano coronal ou também plano frontal é o que a gente divide em metade anterior e metade posterior, né? Então eu parti ao meio, aqui a cabeça, e aí eu consigo ver também os dois lobos, consigo ver os ventrículos, mas eu já consigo observar um pouquinho também da parte óssea do meu paciente. Dependendo de onde foi feito esse corte frontal, eu consigo observar os globos oculares e por aí. E o corte sagital, né, é o de lado, é um dos melhores, assim, pra gente observar de maneira geral essa face, esse crânio, porque aqui a gente vê a língua, igual do Joey, ó. Aqui a gente vê a língua, a gente vê o nariz, a gente vê o encéfalo, né? Aqui é cérebro, o tronco encefálico, cerebelo, medula, coluna e por aí vai, tá bom? Falando um pouquinho aqui, sem as imagens, sobre posição do paciente, né? Então vamos lembrar, posição ortostática ou ortostatismo é a posição em que o paciente está de pé, tá?
Então, isso não tem na apostila, eu ditei em sala de aula. Quem não anotou, anota. Segunda chance, olha que coisa boa, né? Então, ortostatismo, com O. Depois a gente tem o DD, que é o decúbito dorsal, né? Então, aqui como tá o Joe, deitadinho. O DV, que é o decúbito ventral. E o DL, que são os decúbitos laterais. Gente, anota isso. Muito importante. Toda vez que a gente fala em decúbito lateral, tem que anotar qual é o decúbito. Se é direito ou se é esquerdo. Por quê, professora? Além da prevenção das lesões por pressão, que são as chamadas úlceras, escaras, feridas, que a gente viu há um tempo atrás, teve essa mudança de nomenclatura, o pulmão do paciente, ele também vai sofrer com o repouso, tá? Com esse repouso prolongado. Repouso prolongado a gente considera a partir de uma semana. Já começam a ter várias sobrecargas no nosso corpo, tá? Então, esse pulmãozinho, concorda comigo que a parte de baixo do pulmão, a parte que está por baixo, nesse decúbito, sempre vai ventilar menos, ou seja, vai entrar e sair mais ar. Então, esse pulmão ele vai ficar um pouquinho prejudicado. Se a gente não anota o decúbito que o nosso paciente está e o paciente muda de posição, e depois, quando o próximo plantão te troca e ele não sabe como é que você deixou o paciente antes dele virar, ele vai e coloca o paciente exatamente do mesmo lado que você deixou. Então, esse paciente ele vai ficar com uma sobrecarga de pressão, tanto nas articulações, nos pontos ósseos, que são propensos a essas lesões por pressão, como no pulmão. Tá? Então, sempre anotar, gente, prontuário existe para isso, tá? Fui lá, fiz o procedimento tal e posicionei o paciente em decúbito lateral direito. O próximo técnico em enfermagem foi lá e deu banho, posicionei o paciente em decúbito dorsal. O próximo paciente foi lá e depois do almoço colocou o paciente sentado por tantos minutos, ok? Sempre colocar isso, sempre relatar isso nas anotações de vocês. Outra coisa muito importante no cenário atual que a gente está vivendo é falar um pouquinho sobre ventilação mecânica. O que é ventilação mecânica? É aquilo que o paciente usa um tubo ou uma traqueostomia ligada ao ventilador mecânico, que é um respirador artificial, para produzir o fluxo respiratório quando o paciente tem alguma lesão pulmonar. A gente está falando muito aí do coronavírus, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E o coronavírus, ele é uma das poucas patologias em que o paciente precisa ser ventilado, ou seja, ele precisa usar o ventilador mecânico na posição prona, ou seja, a posição de decúbito ventral, barriga para baixo. Por que eu explico isso? Porque 90% das doenças precisam ser ventiladas em decúbito dorsal. O paciente vai ficar na posição supino, deitado de barriga para cima, tá? Tubo na boquinha e tudo bem. Aí você chega lá no UTI para fazer estágio de um hospital grande aí e você vai ver que tem 5 pacientes da UTI de barriga para cima e 5 de barriga para baixo. Por que o paciente está de barriga para baixo? Será que ele virou sozinho? Ou será que foi uma pessoa doida que achou que aquele paciente tinha que ficar de barriga para baixo, mesmo ele usando um tubo? Não, gente, algumas patologias precisam ser ventiladas em pronação, tá? Em decúbito ventral. Voltando ao que eu falei da mudança de decúbito, a posição prona, que é a de decúbito ventral, ela é uma posição que às vezes ela é impedida pelo uso de alguns acessos, pelo uso até mesmo do ventilador, do tubo, da traqueostomia. Quando o paciente ele vai ser ventilado em prono, já tem todo esse cuidado, tá? Então não é qualquer paciente que a gente vai pegar e vai botar de barriga para baixo. A gente precisa ver se o paciente não vai ter nenhum prejuízo a esses acessos, tá? Então, por vir das dúvidas, coloque seu paciente de barriguinha para cima. Decúbito lateral esquerdo. Decúbito lateral direito. Senta seu pacientinho. Põe seu pacientinho em pé se ele tiver indicação, tá? Porque isso vai facilitar todo o funcionamento do corpo dele. Mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre síndrome do imobilismo, para vocês entenderem o que acontece no corpo do paciente.
Mas o mais importante é que vocês guardem isso hoje, tá bom? Vou fazer um break aqui e a gente começa falando de novo sobre os termos anatômicos ligados às regiões. E é isso. Até daqui a pouco.